unir o pedido de impeachment protocolado pelo Movimento Brasil Livre com todos os outros pedidos, que são todos justos, que todos possuem a sua causa legítima e que vão, sim, ao final das contas, derrubar este que até agora é o presidente que mais promoveu um morticínio, um genocídio contra a população brasileira, contra os cofres públicos e utilizou a máquina pública para blindar os próprios filhos. Fora Bolsonaro! Nós poderíamos ter pelo menos 200 mil mortos a menos no país, se tivéssemos vacina, distanciamento, uso de máscara. E o que nós temos é um inconsequente, irresponsável estimulando mortes, tirando máscara de bebezinho em manifestação. 200 mil mortos é o equivalente ao que mataram as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Tenho certeza que a luta aqui no Parlamento, junto com a luta nas ruas, vai nos fazer chegar ao objetivo de que esse governo caia, de que Bolsonaro saia da cadeira onde ele está, porque ele é a encarnação da crise. O que nós queremos é fora Bolsonaro. Olá, eu sou Fagner Junqueira e você está ouvindo o Escuta Aqui. Hoje a gente vai falar sobre o super pedido de impeachment protocolado no dia 30/6 contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Para poder falar sobre o tema, eu estou aqui com a participação do Glauco Pérez, que é colaborador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP, é pesquisador associado do Centro de Estudos da Metrópole e professor do Departamento de Ciências Políticas da USP. No dia 30/6, partidos, entidades e políticos protocolaram esse super pedido de impeachment. O texto reúne argumentos apresentados em outros 123 pedidos já protocolados na Câmara e atribui 23 crimes de responsabilidade que foram divididos em 7 categorias: crimes contra a existência da União, contra o livre exercício dos poderes legislativo e judiciário e dos poderes constitucionais do Estado, contra o exercício dos direitos políticos individuais e sociais, contra a segurança interna, contra a probidade na administração, contra a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos e contra o cumprimento de decisões judiciárias. O pedido tem 271 páginas e inclui também a entrevista do representante da empresa da Vat Medical Supply no Brasil, que é o Luiz Paulo Dominguete Pereira, que afirmou em entrevista ao jornal Folha de São Paulo ter recebido do diretor de logística do Ministério da Saúde, o Roberto Ferreira Dias, um pedido de propina de $1 por dose de vacina em troca da assinatura do contrato. Então, Glauco, a gente sabe que para que o pedido siga adiante, é necessário que o presidente da casa, o Arthur Lira, do PP de Alagoas, que é aliado do governo, aceite esse pedido, né? Atualmente, nós já temos outros mais de 100 pedidos protocolados na Câmara e nenhum seguiu adiante. Será que esse tem chances de ir a plenário? Olá, Fagner. Bom, sim, de fato, para que o pedido siga adiante, é necessário que o Arthur Lira acolha os pedidos de impeachment, né? Isso, a parte dessa centena de pedidos foi feita, ou a absoluta maioria foi feita ainda no mandato do Rodrigo Maia, né? E ele não levou adiante, e agora a situação é a mesma. Quando houve a eleição para presidente na Câmara, já se falava sobre esse assunto, e aí houve uma atenção um pouco maior do Planalto sobre quem seria o sucessor do Rodrigo Maia na presidência da Câmara, e a vitória do Arthur Lira foi uma vitória importante para o Executivo, e de fato se entende hoje que esses pedidos não tenham muitas chances de serem encaminhados, ainda que haja pressão popular, ainda que, ou pelo menos de parte da população, precisaria ser maior essa pressão, a parte da pressão das ruas precisaria se tornar mais latente, mais evidente, né, mais explícita, e hoje ela não é tão grande a ponto de custar a um processo de impeachment ao presidente. Então, dificilmente o Arthur Lira vai levar isso para frente, eu acredito, pelo menos.
mais de 40 representantes assinaram esse super pedido, né? Dentre eles está inclusive ex-aliados do presidente, como os deputados Alexandre Frota, do PSDB São Paulo, e a Joyce Hasselmann, do PSL São Paulo. O documento também conta com a assinatura de membros da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, da Sônia Guajajara, coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB. A Sônia, inclusive, recentemente, né, foi, digamos assim, enquadrada, né, pela Lei de Segurança Nacional, teve toda aquela polêmica. Tem também a assinatura do Paulo Jerônimo de Souza, que é presidente da Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, da Nalu de Faria da Silva, que é da Marcha Mundial das Mulheres, do Roberto Freire, presidente nacional de Cidadania, e do Kim Kataguiri, deputado federal do DEM, São Paulo, e também um dos representantes do Movimento Brasil Livre. E dentre tantos mais, né, como eu já citei, que foram mais de 40 signatários. Glauco, o que essa união representa para a democracia brasileira? Bom, Fagner, identificar esse conjunto de atores políticos assinando pedidos de impeachment de um presidente mostra que houve ou que tem havido práticas bastante condenáveis pelo ocupante do executivo hoje, né? Então a gente está vendo o presidente cometer uma série de atrocidades e o meio político está reagindo a isso. É difícil dizer exatamente o que isso representa para a democracia brasileira, porque o presidente também foi eleito democraticamente e eu acho que mais importante para a democracia era que se instituições que pudessem resguardar o sistema não só político, né, mas o país de crimes de responsabilidade que o presidente cometesse pudesse ser julgado e condenado de maneira um pouco mais célere. Hoje não é assim, depende do funcionamento da arena política e aí a arena política se entende ou toma decisões num outro ritmo, numa outra velocidade e de acordo com outros interesses. Então, assim, não me parece haver grande sinal dessa união desses políticos todos, a não ser pelo fato de que eles todos estão descontentes com o que o presidente tem feito e entendido como, de certa forma, um absurdo. Eu acho que a democracia precisa encontrar formas de resolver a maneira como a vontade do eleitor se transforma em representação política desde o momento da eleição e não só no processo de de supostas retiradas de governantes que não estejam agindo de acordo com aquilo que se espera deles. Não me parece ser saudável, de qualquer forma, a gente recorrer a impeachments como maneira de tirar, né, de excluir mandatários que estejam estejam produzindo gestões insatisfatórias para a população. Não me parece ser esse o critério. Por outro lado, mandatários que estivessem cometendo crimes grandes e claros, como o Bolsonaro tem feito, que parece ser, e esse é o caso, ainda que dependa de julgamento, evidentemente, né? A gente está falando pelas notícias que a gente ouve, a maneira de julgar e de chegar às respostas precisariam ser mais céleres, né? Não poderia demorar tanto para que alguém, no cargo de presidente, cometesse crimes e, eventualmente, esses crimes só pudessem ser julgados depois do mandato ter acabado, né? Então, eu acho que coisas desse tipo precisariam acontecer de uma maneira mais rápida do que acontece no Brasil hoje, né? A gente sabe, né, que a Dilma fez muito menos que o Bolsonaro e sofreu impeachment. E esse impeachment dela, né, gerou danos à nossa sociedade, economia, governo. É possível que mesmo o Bolsonaro sendo quem é, ele também nos traga danos? Então, os impeachments que o país presenciou nas últimas décadas, né, do Fernando Collor e da Dilma, foram diferentes nas suas motivações públicas, pelo menos, em que o Collor há um escândalo de benefício próprio, né, em que ele é acusado pelo irmão de se beneficiar ilicitamente,
enquanto presidente, e no caso da Dilma são as chamadas pedaladas fiscais, né? Uma improbidade administrativa, quer dizer, ela toma um gesto como administradora pública que a faz perder o cargo. Me parecem ser razões diferentes, né? Motivações claramente diferentes. Você percebe assim, o que é importante notar, o Collor foi considerado inocente pelo STF no final do julgamento, que eu não me lembro exatamente a data, mas aconteceu há cerca de, acredito eu, por exemplo, uns 5 anos, 6 anos, não, 4 anos, mais ou menos. Então você veja, ele sofreu impeachment por um crime que depois a justiça disse que ele foi inocentado, pelo menos não pôde ser considerado culpado. Isso faz a gente perceber duas coisas importantes que que em todos esses casos são muito relevantes para se discutir o assunto. Uma é de que o processo é um processo político mais do que jurídico, o que significa dizer que ele é uma decisão não da justiça, mas sim uma decisão dos atores políticos e aí dos representantes nas suas diferentes posições. E, em segunda medida, o tempo que isso demora para ser julgado no caso de haver algum tipo de crime em que o sistema jurídico é de alguma maneira incitado a se posicionar diante do contexto. Então você veja, o Bolsonaro está produzindo crimes, ou supostamente estaria produzindo crimes à população, e quanto tempo isso seria necessário para ser julgado para que ele saísse do cargo, né? Isso necessariamente tinha que ser rápido, porque o mandato dele é de 4 anos, quer dizer, ele leva um tempo até produzir esses crimes, então você não pode esperar algo que durasse mais do que 4 anos. Ao mesmo tempo você tem que garantir a lisura do processo, né, para que ele tenha condições de se defender adequadamente e a gente não tenha processos que sejam injustos, tá certo? Ou o mais justo que for possível. Então, a gente está hoje refém do próprio processo político. Então, me parece, sob essa ótica, que um processo de impeachment ele é ruim, sobre esse ponto de vista, para a sociedade brasileira em qualquer circunstância. Mesmo diante de um presidente que comete crimes, né? Quer dizer, considerando isso, quer dizer, ele tem que ser responsabilizado juridicamente por isso. E aí, afastado do cargo, exatamente por ter sido condenado ou culpado, se isso acontecer. Agora, quando a decisão é toda e tão somente política, são os acordos e as motivações entre os atores políticos que levariam a derrubada ou a saída do presidente, o que a gente viu acontecer no governo Dilma, em que os indícios ou a denúncia motivadora da decisão é uma decisão técnica de algo que outros presidentes fizeram e que a gente vê, ou pelo menos ouve, dizer de que o Bolsonaro continua fazendo, né, e de que e ele não vai cair por isso. Então, cria-se esse clima de injustiça, né, ou de pesos diferentes para mesmas atitudes entre os presidentes. Então, não me parece ser uma prática positiva, ainda que a gente esteja diante de um presidente que potencialmente comete crimes contra a gestão pública e, como a gente vê nesse super pedido de impeachment, as diferentes razões pelas quais os atores políticos apontam a necessidade de afastá-lo do cargo, mas esse hoje é um processo somente político e eu acho que isso é que torna o processo muito delicado e muito prejudicial, né? Mesmo num quadro como esse, né? Porque fica à mercê daqueles que são eleitos afastarem os presidentes ou denunciarem os presidentes, e acordos nessa hora são possíveis de ser feitos porque o número de atores envolvidos é reduzido e não há um poder distinto, né, ou mais estável, como é o judiciário, em relação aos eleitos no legislativo e no executivo, né? Então me parece que esse afastamento, esse distanciamento seria necessário e mais prudente para um julgamento desse tipo, desde que fosse mais célere, desde que fosse mais ágil, para a gente poder substituir presidentes, caso isso fosse necessário, né? E como fica a imagem do Brasil com 2 presidentes eleitos democraticamente e expulsos do seu cargo em sequência? Então, Fagner, como eu estou comentando, eu acho que presidentes eleitos serem afastados
politicamente isso é sempre ruim. Isso não é bom do ponto de vista não para a democracia, porque você pode entender que um presidente como Bolsonaro, a manutenção dele no cargo não parece ser algo saudável para a democracia brasileira, né, diante das atitudes autoritárias que ele tanto apoia e exalta sempre que pode, e mostra claramente ter traços nesse sentido, né, de querer que as coisas fossem mais, que ele tivesse mais poder, mais capacidade de mandar sem prestar conta para ninguém. Então ele é autoritário, mas isso ele já era antes, né, de ser presidente, e isso a população escolheu alguém assim. Afastar presidentes não é um ato saudável, né? Não é uma atitude que me pareça benéfica para a sociedade, porque na verdade ela é sintomática de outros problemas, né? Da dificuldade de escolha, da dificuldade do contexto político, de quem são os atores políticos que seriam eleitos ou que são os passíveis de serem escolhidos num pleito, numa disputa, né, num pleito eleitoral. Então a gente perceber que o Bolsonaro vence por uma rejeição ao PT, que chegou ao extremo em que chegou, justificou a vitória dele, de alguém que era extremista e que todo mundo sabia que era o que ia ser, né? Difícil, ele nunca escondeu, ele não enganou ninguém, ele não mentiu em quem ele era, que pessoa, o que ele pensava do mundo, né? Qual a visão de mundo ele tinha. Então, olhando por essa ótica, se você olhar para a democracia pela ótica da escolha da população, da escolha do eleitor, de quem vai ser seu representante, isso é sempre prejudicial, né? Sempre prejudicial, em que uma parcela da população vai deslegitimar esse processo, porque o presidente, porque o presidente agiu de determinada forma. E como eu estou dizendo, por ser um processo hoje eminentemente político, é um desgaste sem igual, e é um desgaste muito extremo que deveria ser evitado, deveria ser feito com mais parcimônia, né, com mais cuidado, e não lançado mão toda vez que acontecer algum caso como esse, porque acho que isso não é para onde uma democracia saudável deve caminhar. Tá certo. Esse episódio fica por aqui. Eu quero agradecer a você que ouviu ele por completo, agradecer ao Glauco Pérez por ter se disponibilizado a participar aqui do episódio, e também agradecer a Students for Liberty Brasil, na gestão de Sergipe, por estar mais uma vez colaborando com o podcast. Valeu, muito obrigado.